Olá, meu nome é Rafael e hoje, você que curte um bom caso completamente insano envolvendo criaturas, vai adorar essa história. Porque olha só, já imaginou estar ajudando a buscar uma criança desaparecida e no meio da escuridão da floresta encontrar, ao invés da criança, algo que mais parece ter saído de um filme de terror sobre criaturas sinistras? Acredito que não, né? Na verdade, pouca gente no mundo já deve ter parado para imaginar um cenário desses. Mas é aí que tá, porque uma galera alega que isso aconteceu com eles em junho desse ano, quando uma equipe de voluntários saiu em busca de uma menina desaparecida na região de Sedona, no Arizona, onde, segundo o relato, durante as buscas, eles reportaram ter tido um encontro com uma criatura gigantesca. Eles acreditam fortemente ser o lendário Bigfoot. Bora conhecer melhor essa história? Então, por favor, já vai deixando aquele super like e se inscrevendo no canal para não perder nada do que surge por aqui, combinado? Em meados de junho, uma garota desapareceu em uma região remota do Arizona. E não demorou muito para que familiares e autoridades iniciassem uma grande busca, enquanto voluntários se mobilizaram em várias partes do país para tentar ajudar nas operações vasculhando as florestas da região, que não são poucas e nem pequenas. E entre esses voluntários estavam Amber, seu marido e o seu primo, que quando ficaram sabendo do desaparecimento da menina, dirigiram ali cerca de 30 km por estradas de terra até a região para tentar ajudar nas buscas. Estavam sendo feitas naquele momento em um local apelidado de Edge of the World, que em tradução livre seria algo como borda do mundo ou limite do mundo. Uma zona repleta de penhascos, vegetação densa e um terreno extremamente acidentado. E mesmo após o pôr do sol, o grupo não quis parar sua busca, e com a ajuda de lanternas, foram dar mais uma olhada nas redondezas antes de se recolherem nas barracas. E foi nesse momento, enquanto caminhavam entre as árvores e moitas tentando localizar alguma pista da menina, que segundo eles, algo inesperado e inacreditável aconteceu. Segundo o relato registrado e compartilhado por Amber, o grupo avistou uma criatura a aproximadamente uns 22 metros de distância à frente deles. Uma criatura com cerca de 2,10 metros de altura, uns 180 quilos, robusta nos ombros e tórax, com uma pelagem toda bagunçada que era uma mesclagem entre branco e marrom, além de ter o seu rosto achatado e com um aspecto de pele mais enrugada, talvez sendo a única parte do corpo da criatura que não era totalmente coberta por pelos. Um rosto com olhos que refletiam uma hipnotizante cor dourada sobre as luzes da lanterna. Segundo eles, enquanto estavam todos petrificados de medo diante daquele ser, a criatura os encarou fixamente por alguns minutos, sem emitir qualquer rugido ou som, sem fazer nenhum barulho, mas com uma postura dominante, aquele naipe de quem manda no pedaço, o que os teria deixado ainda mais apavorados, tanto que logo em seguida optaram por sair dali o mais rápido possível, como se as suas vidas dependessem disso. E quem sabe até dependessem mesmo. Após o acontecido, Amber relatou também que horas antes havia ouvido estranhas batidas nos troncos das árvores, o que na hora ela não deu lá muita importância. Mas depois que viu a criatura, lembrou imediatamente de que esses sons são fenômenos comuns relatados por pessoas que dizem avistar o pé grande. Já o marido dela, um cara que se diz experiente em desbravar florestas, admitiu que nunca acreditou na lenda do Bigfoot, mesmo porque ele já esteve em várias florestas diferentes acampando e nunca tinha visto nada, pelo menos não até aquele momento. Tanto que depois do ocorrido, ele parece que mudou de ideia e passou a dizer: "Eu sei o que vi, aquilo era um Sasquatch e me assustou profundamente."
Voltando à história do desaparecimento, felizmente a menina que estava sendo procurada não havia sido devorada pelo Pé Grande como algumas pessoas passaram a acreditar depois da história da Amber. E a prova disso foi ela ser encontrada no dia seguinte, sem nenhum ferimento grave, mas ligeiramente assustada. E é nesse ponto que a história toma um rumo ainda mais misterioso. Pois ela relatou que enquanto caminhava sozinha em meio às árvores, viu algo brilhando, como luzes que se moviam. Luzes que começaram a se aproximar rapidamente dela, causando tanto medo na garota que ela acabou correndo e caindo de um pequeno penhasco. Depois que a jovem foi encontrada, entusiastas e conhecidos caçadores do Pé Grande entrevistaram tanto a Amber e seu marido, quanto a própria menina. E no relato dela, embora não mencionasse diretamente o Bigfoot, falava de uma presença estranha e luminosa no meio da vegetação, o que a fez fugir, o que logo foi comparado ao brilho dos olhos da criatura mencionado pelo grupo da Amber, o que de certa forma deu vários créditos para a história deles. O curioso daquela região é que esse caso não foi isolado por lá, e existem diversos relatos anteriores a esse de possíveis aparições dessa criatura pelo estado, especialmente em áreas com florestas, lagos, cachoeiras e trilhos. Existem também muitas histórias sobre pessoas que se aventuram entre as árvores só para saírem de lá apavoradas após ouvirem fortes batidas nas árvores que vão se aproximando cada vez mais, como se fossem um aviso para que aquela pessoa deu fora dali imediatamente. Porém, vale ressaltar que apesar de tantas histórias e depoimentos de pessoas que garantem que essa criatura é real, ainda faltam provas físicas concretas. Até onde sabemos, nenhuma amostra de cabelo comprovadamente da criatura foi encontrado até hoje, assim como nenhum registro incontestável de pegadas foi registrado. Por isso, muitos especialistas permanecem céticos, pedindo mais evidências como vídeos gravados com boa resolução ou amostras biológicas que atestem a existência dessa criatura. Mas ainda assim, o relato de um campista experiente, da sua esposa e o testemunho de uma criança que havia acabado de desaparecer, e a coincidência nos elementos avistados entre as descrições mais famosas da criatura, como altura, peso, pelagem, esse reflexo nos olhos e as batidas nas árvores, compõem uma inegável cena de mistério que merece sim a nossa atenção. Uma cena que para os voluntários lá na hora foi um encontro assustador. Amber descreveu sentir o coração disparar quando percebeu a silhueta enorme diante deles, enquanto para o seu marido, mesmo acostumado ao ambiente selvagem, foi algo que abalou suas convicções e fez o cara passar a acreditar na existência de algo que ele jamais achou que fosse verdade. Já a menina, apesar de fisicamente livre, viveu uma experiência apavorante, sozinha na escuridão, com barulhos estranhos e luzes inexplicáveis. E mesmo sem afirmar ter visto a criatura, relatou ali uma sensação de perseguição e medo que a acabou o levando a cair. Relatos que, quando chegaram na comunidade local, receberam reações divididas, digamos assim, já que enquanto alguns moradores afirmaram já terem sentido algo estranho vindo ali daquela floresta durante a noite, outros já consideraram tudo fruto da imaginação deles, algo causado pelo medo, pelo escuro, uma mistura de tudo isso. Muitos especialistas argumentam que avistamentos noturnos podem distorcer a percepção. Sombras, reflexos e o nervosismo do momento podem influenciar fortemente o que se percebe. Ainda assim, quando várias pessoas relatam um mesmo padrão, uma altura incomum, um olhar fixo refletindo uma luz, barulhos como as tais batidas, segundo muitos entusiastas do Pé Grande, isso exige uma investigação. E após esse incidente, muitos pesquisadores de eventos inexplicáveis passaram a voltar os seus olhos para aquela região, buscando, catalogando e esperando por novas informações. O relato desse encontro durante uma busca por uma menina desaparecida
agrega um elemento extra de urgência e mistério. A menina foi encontrada e está bem, graças ao esforço coletivo dos voluntários. Mas o que esses mesmos voluntários encontraram no escuro daquela noite permanece sem uma resposta. Esse caso é um daqueles que nos lembra que ainda há vastas regiões da natureza que podem guardar segredos. E enquanto alguns dizem ser apenas lendas e crenças antigas, outros já acreditam que algo assim, desconhecido ainda pela ciência, pode sobreviver nesses lugares. Bom, é possível que nunca saibamos exatamente o que Amber e seu grupo e até a menina viram naquela noite. Mas o relato está documentado, e ele agora faz parte de um conjunto de histórias que desafiam nossa compreensão sobre o que há além da civilização. Mas agora me conta, e você? Acredita que existe algo além do que a ciência já catalogou? Acha que esse relato é uma prova real? Ou fruto de uma ilusão coletiva causada pelo estresse e pelo medo? Por favor, me conta sua opinião aqui nos comentários. E não deixe de conferir o caso medonho sobre o fim que levaram 2 homens que entraram numa floresta atrás do Pé Grande e jamais voltaram. Uma história de arrepiar que eu conto nesse vídeo aqui, ó. Tenho certeza que você vai gostar e se impressionar. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo.